Oi, gente, vamos voltando? Eu vou aceitar o Thales aqui. Todo mundo aí? Oi, Thales, bom dia. Aqui. Oi, Cacá. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Que bom. O pessoal tá voltando aqui. Uhum. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
Bom dia, Júlio. Onde você está? É você que está falando bom dia, né? Sim, sim, só ela tá aqui. Oi. Bom, gente, então tá. Quem vai dar nossa aula hoje é o Thales. Acho que dispensamos apresentações, né? Thales, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Cacá. E vou passar a palavra para ti, tá? É Tá bom, contigo. tá legal. Obrigado, Cacá, o convite. É uma honra poder participar, poder estar aqui para falar sobre esse tema, né? Falar sobre o estudo e a importância do estudo, né? Bom, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Ótimo. A primeira coisa, eu acho, da gente falar em relação a isso, né? Em relação a esse tema, é que eu queria, primeiro, da gente quebrar essa separação. Né? A gente sugere quebrar a separação entre... Por mais que a gente fale no nosso dia a dia, a gente continua falando, nos cursos e tal, continuo falando, agora vai ser prática, agora vai ser estudo. Mas a minha sugestão é que, na nossa cabeça, a gente quebre essa separação entre uma coisa e outra, né? Entre estudo e prática. Porque a prática, qualquer prática, né? Qualquer prática, ela pode ser um estudo, né? E todo estudo é também uma prática. O que vai fazer com que uma prática seja também um estudo é a nossa atitude, certo? Então, nós temos dois tipos de ação, porque quando a gente fala de prática, a gente pensa logo em ação, né? Então, nós temos dois tipos de ação. No yoga, geralmente, a gente nem fala que são dois tipos de ação. A gente fala que uma é a ação e o outro a gente diz que é reação, certo? Então, o que a gente chama de ação é a ação consciente. Quando eu estou fazendo alguma coisa de forma consciente, com atenção, com presença. Nesse tipo de ação, qualquer atividade que eu faça pode me trazer um aprendizado. Por isso que a gente diz, que eu estou dizendo aqui, estou sugerindo para vocês, para a gente pensar nesse sentido, a ação em si já é um estudo, porque ele gera um aprendizado para mim. Certo? O outro tipo de ação, que geralmente no yoga a gente não chama de ação, né? Mas aqui eu estou colocando como se fosse uma ação, é o que a gente chama de reação, ou a ação mecânica. Né? Uma reação que eu faça ali, e se eu faço uma cadeia de reações, nessa cadeia de reatividade, eu não estou aprendendo. Eu estou só reagindo. Eu só vou aprender com essa ação no momento em que eu paro e vou refletir sobre a ação, vou trazer luz, consciência sobre aquela ação. Então vamos supor, a gente está numa situação que alguém fala alguma coisa pra gente que a gente não gosta, e aí a nossa primeira reação, que pode ser no trânsito, pode ser em qualquer lugar, é sair respondendo, falando, e aí entra numa briga, daí tá ali reagindo, e aí em determinado momento eu me dou conta do que eu estou fazendo, dou um passo para trás e vou pensar sobre aquilo que eu fiz. Aí eu começo a aprender sobre aquela ação. E aí eu posso fazer o que o yoga chama de prasthita karma, que é uma ação para
corrigir, né? Para reparar uma ação ou um dano que eu fiz. Essa ação que eu faço já é uma ação consciente, né? Então, essa ação que eu vou fazer depois para reparar um equívoco que eu possa ter feito, ela me traz um conhecimento, me traz um entendimento, me traz um amadurecimento. Então, esse tipo de ação, a ação reativa ou a ação, a gente falou ação reativa, ou a ação mecânica, né? Então, vamos pensar numa ação mecânica. Pensa numa pessoa trabalhando numa linha de montagem que tem que fazer aquela mesma coisa ali, sempre. Não pode nem tirar a atenção daquilo. Chega um momento que a ação fica praticamente mecânica, aquela ação, né? Então, dá para dizer que aquela ação gera necessariamente algum tipo de aprendizado, né? De entendimento. Então, a ação consciente, a gente já fez essa separação aqui, a ação consciente, que a gente chamou de ação em si, eu não coloco ela como tendo uma separação em relação ao conhecimento, porque é uma prática, uma ação que gera um conhecimento, certo? Por outro lado, se a gente vai para o que a gente chama do estudo, né? O que seria o estudo dentro do que a gente chama, né, do yoga ou da tradição do yoga? A gente tem dentro do yoga os textos específicos de yoga, né? Ou seja, são os textos que a gente pode listar, que a gente diz assim, olha, esses textos são fundamentais para a gente estudar, porque o coração do yoga está lá dentro, né? Só que esse estudo que a gente fala, ele é também, eu considero ele também uma prática, tá? Então, faz parte desse estudo, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Faz parte desse estudo vamos dizer assim, 3 momentos que não estão separados necessariamente, mas que são 3 processos na nossa mente, né? Essa tradição que a gente fala, apesar de falar que ela é uma tradição escrita, por isso que eu falei que são vários textos, um arcabouço muito grande de textos, né? A gente poderia ficar aqui só falando dos textos de yoga. Quando eu falo geralmente sobre a história do yoga, eu faço uma história quase que da literatura do yoga. E é muito vasta, assim, a literatura do yoga é imensa ali. E, apesar disso, quando a gente vai estudar, a própria tradição, ou o próprio, né, yoga vai dizer, isso aqui é uma tradição oral, né, não é uma tradição necessariamente escrita. Por que isso? Porque o que faz parte do método é o sentar e escutar, né? É um processo cognitivo diferente. Eu escutar uma pessoa me falando sobre esses textos, falando sobre o tema desses textos, e eu ler. Então, a tradição não foi feita necessariamente para você pegar o texto e ler. A tradição foi feita para você escutar. Então, isso é parte do processo que a gente diz dessa prática do estudo, né? Sentar, escutar, refletir, que muitas vezes acontece ao mesmo tempo, né? Eu estou escutando, refletindo sobre aquilo, e o meditar, tá? Shravanam, Mananam e Nididhyasa. Escutar, refletir e contemplar, a gente poderia colocar também. O contemplar ou meditar é quando eu vislumbro realmente aquilo que o texto está me dizendo. Certo? E aí a gente se pergunta, então, o que esses textos estão me dizendo, né? Então aqui a gente vai separar em 2 aspectos, tá? O yoga vai entender o universo inteiro como a manifestação de 2 aspectos, tá? Se a gente vai para o Tantra, né, os textos tântricos vão colocar
esses dois aspectos como sendo Shiva e Shakti. Todo mundo já deve ter escutado, né? Falar Shiva e Shakti. Se a gente vai para os textos de Vedanta, isso vai ser dividido, quem estuda Vedanta vai ser familiar a esses termos, Brahman e Maya. Tá? Então, o que isso quer dizer? Os nomes não importam menos para a gente do que entender o que o texto está querendo falar para a gente. Então, o yoga está dizendo assim, ó, o universo é a expressão desses dois aspectos. Um aspecto, aqui a gente vai usar os termos Shiva e Shakti. Um aspecto de Shakti, o que quer dizer Shakti? Shakti quer dizer capacidade, poder. Tá? Então, um aspecto de poder ou de capacidade, aí a gente pergunta, poder do quê? Poder de criar, poder de manifestar, poder de transformar. Tá? Então, eu posso dizer para vocês assim, ó, tudo que você vê ao seu redor, tudo que você enxerga ao seu redor, é a manifestação de Shakti. Certo? Por que a gente diz isso? Porque não existe nada que você enxergue que não esteja em movimento, em dinâmica. Aí, mesmo aquilo que a gente diz que são os seres que não são seres vivos, né? Você pode dizer, essa parede aqui atrás, uma pedra. A essência dessa materialidade que a gente vê como inerte é movimento. Tá? Então, o yoga vai gastar muito tempo de estudo dos seus textos para descrever ou estudar o que é essa natureza, né? Shakti. Como que essa natureza, Shakti, se expressa? Quais são as suas leis? Qual é a sua dinâmica? Então, por exemplo, aí eu já vou dar uma dica aqui, que foi um dos pedidos da Cacá também, de dar dicas de estudo, né? O que a gente poderia estudar. Então, um texto que vai falar sobre isso é o Tattva-bodha. Né? O Tattva-bodha, ele é um texto considerado um texto inicial dentro do estudo de Vedanta, né? Para a gente estudar, porque ali vão ter os conceitos principais que a gente vai trabalhar depois. Então, por exemplo, se a gente estuda o Tattva-bodha, estuda os conceitos que estão ali dentro, quando a gente vai para o Yoga Sutra, fica muito mais fácil, né? Então, por exemplo, isso vai estar no Yoga Sutra, só que de uma forma mais, vamos dizer assim, indireta. Patanjali, quando ele escreve isso no Yoga Sutra, ele vai partir do princípio que a gente já sabe alguns conceitos ali. Então, ele vai dizer assim, ó, só para a gente entender o que o yoga diz que é essa natureza, essa Shakti, né? E eu trazer um pouco para vocês do que eu estou falando quando a gente está falando, entender essas leis da natureza, como essa natureza se expressa. Só para a gente entender, o yoga vai colocar assim, olha, a natureza ou a manifestação, Shakti, né? Aí você pode dizer, mas o que, tá? Tudo que você vê, essa parede, o seu corpo, né? Uma árvore, o oceano, o céu, é composto por uma dinâmica constante entre os 5 elementos. São 5 elementos interagindo e os 3 gunas, tamas, rajas e sattva. Isso o yoga vai dizer, é isso que compõe tudo o que você vê. Uma dança dos 5 elementos. Terra, água, fogo, ar, espaço. Certo? No seu aspecto denso, que é a materialidade. No seu aspecto sutil, qual é o aspecto sutil no seu corpo? A sua mente, as suas emoções, né? Os seus pensamentos.
Aí só para dizer, o yoga vai dizer assim, ó, os seus pensamentos, a sua mente é composta pelos 5 elementos, só que no seu estado sutil. Certo? E no seu estado causal, ele vai dizer. Certo? Então, aqui o yoga já disse um monte de coisa pra gente. Disse assim, nós temos um corpo físico, a gente não é só esse corpo físico, mas a gente tem um corpo físico, isso é óbvio pra gente. O que não é tão óbvio é, ele é composto pelos 5 elementos, ele é governado pela inteligência dos 5 elementos. Só que aqui eu estou falando de forma muito arbitrária, assim, eu estou falando de forma muito superficial, porque lá nesse texto ele vai dizer, olha, o elemento terra, a inteligência do elemento terra, a vibração desse elemento terra, ele gera no nosso corpo, cria no nosso corpo uma capacidade de percepção e uma capacidade de ação. Então, por exemplo, ele vai dizer lá, o elemento terra, a vibração dele gera no nosso corpo a nossa capacidade de perceber o mundo através do olfato. Então, o elemento terra está associado ao olfato. E aos órgãos de ação são os órgãos sexuais. E aí, cada elemento vai gerando um órgão de percepção e um órgão de ação. Então, veja bem, como que a gente percebe o mundo através do olfato? O yoga vai dizer assim, porque essa inteligência do elemento terra está no seu corpo sutil e no seu corpo físico, essa vibração, gerando esse órgão de percepção. E como essa vibração também está fora do elemento terra, também está fora, por similaridade, por semelhança, você consegue perceber o mundo através do olfato. Então, quando você está percebendo cheiros, você está percebendo predominantemente uma característica do elemento terra. E aí vai, a água gera o paladar, por aí vai. Aí eu pergunto para vocês, é estranho esse conhecimento que eu estou falando para vocês? Não, porque essa aula que a gente estuda no Tattva Bodha, dos 5 elementos, associando cada elemento a um órgão de percepção, um órgão de ação, é exatamente a aula depois que a gente vai fazer sobre chakras. Por quê? Se eu perguntar para você, qual é o elemento que governa o primeiro chakra? O chakra básico? Terra, o elemento terra. E ele é responsável por qual órgão de percepção no seu corpo? O olfato. Qual órgão de ação? Os órgãos sexuais. E por aí vai, a gente vai falando de cada elemento, e ao falar de cada elemento, a gente ao mesmo tempo está falando dos chakras, porque os textos que falam sobre os chakras estão falando sobre como esses elementos se comportam no nosso corpo e quais características eles compõem no nosso corpo, para a gente entender que essas mesmas características são geradas fora do nosso corpo. Né? Ou seja, para mostrar para a gente que o meu corpo tem a mesma inteligência que governa esse universo inteiro. O meu corpo tem é composto dessas mesmas substâncias que compõem esse universo inteiro. Então, quando o yoga vai falar sobre Shakti, para a gente resumir aqui, o yoga vai estudar a matéria. Né? Quando eu digo a matéria, ele vai estudar a manifestação, o universo. Então, por exemplo, a gente pode dizer que qual é o estudo fundamental do Ayurveda? É estudar Shakti. É estudar, por exemplo, como um alimento, como uma erva vai atuar no meu corpo, como ela pode me curar, como ela pode equilibrar um elemento, se esse elemento tiver em excesso. Os doshas são os elementos em si, né? Tem associação com os elementos, certo? Então, nessa divisão que a gente está fazendo de Shiva e Shakti, compondo o universo, as várias ciências que a gente fala dentro, associadas ao yoga, a astrologia védica, o Ayurveda, e a gente poderia colocar mais ciências ali, o Vastu Shastra,
elas estudam como o universo se manifesta. É como se eu dissesse na nossa linguagem aqui, né, na linguagem ocidental, dissesse assim, elas são, eu não gosto de fazer esse paralelo, né, mas elas são como que ciências, né? Por quê? Se você for lá, eu vou estudar biologia, então você vai estudar como a vida se manifesta, como a vida se desenvolve, e aí é muito vasta a biologia, você vai ter que fazer um recorte em algum momento. Então, eu vou estudar biologia marinha, aí você vai lá e vai estudar como a vida se manifesta ali naquele ambiente. Tá? E por aí vai. Se você vai estudar medicina, então eu vou estudar o corpo, basicamente é isso, né? Vou estudar o corpo humano. Então, depois você vai ter que fazer um recorte. Vou estudar o que mais especificamente? O coração. Por aí vai. Então, isso é o que a gente diz que é estudar Shakti, ou seja, em outra linguagem seria estudar a manifestação, estudar a natureza. Tá? Tem um cara, eu acho muito interessante, a Índia tem umas curiosidades assim, né? Um dos maiores neurologistas, né, estudiosos dentro dessa área é um indiano, Ramachandran, o nome dele. E ele estudou muito o que se chama de membros fantasma, né? Então, a pessoa perde um dedo, a pessoa perde a mão, e ela continua tendo a sensação da presença da mão ali, né? Como se ela ainda tivesse a mão. Então, ele estudou muito isso. Qual parte do cérebro que é responsável por isso e tal. E aí você vai ler o livro dele, ele inclusive vai dizer assim, que Deus, né? Como um cientista, ele vai dizer isso, né? Ele vai dizer, Deus é uma criação do cérebro. Tá? Aí você fala, pô, esse cara é um cético, né? Aí você vai no início do livro e tem lá, o livro é dedicado a Sarasvati. Aí você não entende nada, você fala, não, esse cara é louco. Porque nessa visão da ciência, né, se a gente for a partir do yoga, tudo que a gente estude no mundo, né, a gente tenta entender no mundo, ele quer entender como funciona o cérebro, né? A gente está estudando Ishvara. A gente está estudando o corpo de Deus, porque na visão do yoga, o universo inteiro, né, a manifestação sagrada, né, a manifestação de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é qualquer estudo que a gente fale que seja um estudo científico ou um estudo baseado nessas áreas que eu falei específicas do yoga, a gente está estudando um ou vários objetos no mundo. Certo? Então vamos lá. Vamos dar o exemplo da medicina. Você vai lá e você quer se tornar, sei lá, uma cirurgiã, um cirurgião. E aí você faz medicina, acho que são 5 anos, e depois você faz mais especialização, faz não sei o quê, estuda 7 anos, 8 anos, 10 anos, mestrado, doutorado. Se torna uma pessoa, a pessoa que mais sabe sobre aquele tema na sua área, vamos dizer, sei lá, sobre o coração ou sobre qualquer parte do corpo, ou sobre o cérebro, como esse indiano. Aí eu vou perguntar para vocês, isso garante alguma coisa para essa pessoa em termos de satisfação, em termos de estar bem consigo mesmo, ou em termos de estar livre de sofrimento? Não, não garante nada. O que eu estou querendo dizer para vocês é que tudo que a gente aprende enquanto um conhecimento sobre o mundo em si, sobre os objetos do mundo, aí isso nos traz 2 aspectos principais aí, certo? Primeiro, isso aparece, se você estuda o Yoga Sutra com o texto da Glória, da professora Glória,
Lá aparece isso, e isso causa um pouco de confusão quando a gente lê. Algumas pessoas leem e falam, tá, eu fiquei confuso agora, né? Porque aparecem alguns obstáculos lá, vai dizer, obstáculos à mente, obstáculos à conquista do samadhi, né? A plenitude. E um dos obstáculos que aparece lá é a busca incessante pelo conhecimento. Aí você olha e fala, peraí, tem alguma coisa errada. Porque o yoga vai dizer que eu preciso conhecer algo, que eu preciso buscar. E aí ele vai dizer que isso é um obstáculo. Vamos entender por que o yoga está dizendo que isso é um obstáculo, certo? Vamos a partir de uma experiência simples, né? Tem algumas pessoas que eu estou vendo que tem um monte de livro ali atrás, tem prateleira de livro atrás, né? Aí você olha para esses livros aí. Vamos supor que sejam livros sobre esses temas que a gente falou. Pode ser sobre antropologia, pode ser sobre biologia, pode ser sobre medicina, qualquer coisa que fale sobre os objetos no mundo, sobre a natureza em si. A gente sempre tem a sensação de que, estudando esse livro, quando eu terminar, isso vai me dar uma satisfação permanente. É como se a gente achasse que aquilo vai preencher o nosso eu. A gente pode dizer que no decorrer do livro isso acontece, porque existe uma satisfação em conhecer. Mas quando a gente acaba o livro, o que a gente se dá conta em termos práticos é que, às vezes, a gente tem a sensação de saber menos do que quando a gente começou o livro. Porque à medida que a gente vai estudando as coisas, a gente vai se dando conta das coisas que a gente não sabe. A gente vai aprendendo muitas coisas, mas a gente vai se dando conta das coisas que a gente não conhece. E a impressão que dá é que a gente tem, assim, esse horizonte aqui, que está aqui. E a gente lê um livro e aí esse horizonte ele caminha junto. A gente dá um passo e ele caminha junto. Ou às vezes ele até se abre mais ainda, né? Porque a gente se dá conta do quanto que eu ainda não sei. E isso não tem fim, é por isso que o yoga está dizendo. Em relação a eu conhecer os objetos do mundo, isso não vai me dar a garantia de me tornar uma pessoa mais plena, mais feliz ou mais tranquila. Certo? Aí a gente pergunta, mas por que a gente estuda, né? O que que isso vai engrandecer a gente? Porque, primeiro, existe uma satisfação no próprio processo de conhecer e existe também que cada conhecimento prático que a gente tenha no mundo, conhecimento a gente pode falar da medicina, do Ayurveda e por aí vai, isso vai trazer uma possibilidade de ação diferente no mundo. O conhecimento nos traz uma possibilidade de ação diferenciada no mundo. Esse conhecimento dos objetos. Certo? Então, isso é o que a gente diz nessa divisão Shiva e Shakti, que é o que é conhecer Shakti. Resumindo tudo que eu falei, é conhecer a natureza, porque isso vai trazer uma capacidade de ação mais inteligente diante dessa natureza. Por exemplo, quando a gente começa a praticar Hatha Yoga, a gente não vai conhecendo melhor o nosso corpo, né? E à medida que a gente vai conhecendo melhor o nosso corpo, a gente pode fazer escolhas melhores para esse corpo. Porque quanto mais ignorante em relação a esse corpo, quanto mais alienado em relação a esse corpo, mais difícil fazer minhas escolhas. Então o yoga, ele é um processo, o Hatha Yoga é um processo de desvendando o corpo, entendendo melhor os processos desse corpo, para que eu possa fazer escolhas melhores em relação à vitalidade, saúde, energia e por aí vai. Certo? Tudo bem até aí? Agora, tem uma outra parte do yoga que vai dizer assim, isso não basta necessariamente. Certo? Por que não basta? Tá? A gente vai entender porque isso é falar sobre o que é Shiva dentro desse processo Shiva e Shakti. O yoga diz assim, olha,
Esse universo é composto de energia, que é movimento, o universo inteiro. Quando o yoga diz energia e movimento, alguns textos, isso está mais presente nos textos de Tantra, vão dizer som. O universo é composto por vibração sonora. Tá? Vibração sonora que vai dar origem que em si vai dar origem à energia, movimento, matéria. Certo? Tudo bem até aí? Isso é Shakti. Agora, o que é Shiva? Que o yoga vai dizer que, na verdade, tudo nasce a partir disso. Né? Então, a gente diz isso é consciência. Então, o universo é composto por energia, inteligência e consciência. Tá? Então, vamos lá. O que quer dizer consciência, né? O yoga vai dizer, é um estado ou um estado de pura presença. Certo? Uma pura presença. Diante da qual, ou na qual, todos os movimentos acontecem. Ok? Então o yoga vai dizer assim, você é essa consciência. Aquilo que a gente pode bater no peito assim, dizer eu, né? De fato, eu, é essa consciência. Essa consciência que está para além do corpo, para além da energia do corpo, e que observe e presentifica essa energia no corpo, esse corpo. Quando a gente fala consciência, galera, é uma coisa muito mais simples do que aquilo que a gente imagina. Quando a gente fala consciência, a gente fala assim, ó. A única coisa que nos diferencia dessa parede aqui atrás, porque em relação às moléculas, né, a materialidade em si, a energia, não é muito diferente. A única coisa que nos diferencia, por exemplo, de um animal ou dos animais, desses outros seres, né, biológicos ali que têm vida, mas que não é o ser humano, a única coisa que nos diferencia deles é que você é um ser consciente. Essa consciência que a gente está falando, que é essa consciência na qual o universo inteiro acontece, é a mesma consciência que brilha na sua mente agora e permite com que você me enxergue. E se eu perguntar para você assim, ó, você está vendo esse computador ou esse celular aí à sua frente? E você diz, sim, estou vendo, ele está aqui. Ou seja, você sabe que ele existe, certo? E se eu perguntar para você assim, você sabe que você existe? Sim, você sabe que você existe, você está aqui, está aí. Você enxerga o seu corpo. Se eu perguntar para você o que você está pensando, você consegue enxergar o que você está pensando e me dizer. Então você é um ser na qual essa consciência brilha. Um campo no qual essa consciência brilha. E o que o yoga vai dizer que a natureza dessa consciência, né, ou a natureza de Shiva, é essencialmente, nela mesma, plenitude. Plena. Quando a gente diz plena, é livre de qualquer limitação, de tempo, de espaço. Por isso que a gente diz, pode usar a palavra felicidade, é plenitude, né? As palavras que a gente usa dentro do yoga é Sat Chit Ananda. Ok? Então, o que a gente está afirmando? Acabou de afirmar agora, e é o que o yoga afirma, tá? Nos textos, todos. Você é plena, você é pleno, essencialmente plena. Por quê? Porque esse eu que é a consciência
brilha na sua mente, é o que você é. Só que o yoga vai dizer, nós não reconhecemos isso. Certo? Ao não reconhecer isso, nós grudamos a nossa identificação, isso que o Patanjali vai chamar de ignorância, lá, que é um equívoco fundamental. Ao não reconhecer isso, nós grudamos a nossa identificação nos objetos do mundo. Primeiro, corpo. E depois sai grudando a identificação nos objetos. O que a gente diz? Sai grudando a identificação nos objetos. A gente sai buscando aquilo que a gente é, que é a plenitude, no mundo. Então a gente acha que, então, aí vamos voltar àquela fórmula que eu falei. Então, quando eu conhecer isso, aí eu vou ser feliz. Quando eu terminar aquele mestrado, aí eu vou ser feliz. Quando eu terminar o doutorado, aí eu vou ser feliz. Aí quando eu terminar o pós-doutorado, aí eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquele emprego, aí eu vou ser feliz. Quando eu ganhar mais, eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquela casa, aí eu vou ser feliz. E aí o que acontece? Geralmente, a gente vai adiando esse ser feliz, ou vamos colocar numa outra linguagem, que eu prefiro até. O estar bem, que é mais simples. Estar bem comigo mesmo. O Dayananda falava, se livrar, ou estar livre, né? Moksha é isso, a palavra moksha. Estar livre ou se livrar da sensação de limitação, ou da sensação de ser menor, a sensação de inferioridade. Então, a gente sai adiando isso. Por quê? Porque a gente sai buscando nos objetos. E o yoga vai dizer, por que a gente busca? Por que a gente busca isso que é pleno? Por que a gente busca isso que é grandioso? Por que a gente não se contenta, por exemplo, com a morte? Por que a gente não se contenta com as transformações, por exemplo? Que a gente Shakti, a natureza da manifestação é transformação. É o que o budismo fala, tudo é impermanente, vai falar sempre, né? Aqui a gente está falando a partir da transformação. Por que a gente não se contenta com a transformação? Porque existe algo em nós que permanece o mesmo. Por que a gente não busca o grandioso? Porque existe algo em nós que é grandioso. Por que a gente não se contenta com a morte? Porque existe algo em nós que é eterno. A gente tem essa ânsia por isso. E a nossa ânsia não é por um objeto no mundo, o yoga diz. Essa ânsia que a gente tem é por aquilo que a gente já é, mas a gente não reconhece. Então entende que o yoga vai dizer que a importância do estudo aqui não é qualquer estudo. Porque a gente poderia dizer assim, então vamos lá, vamos estudar medicina, vamos estudar isso, vamos estudar qualquer coisa, qualquer ciência que fale sobre os objetos no mundo. Não é isso que o yoga está falando, porque esse estudo, sim, dos objetos no mundo, pode me trazer um conhecimento para eu agir de forma mais inteligente nesse mundo. Mas isso não me garante necessariamente o reconhecimento daquele que eu sou, fundamentalmente. Então, quando os textos de yoga vão falar da importância do estudo, o estudo, esse estudo que fala sobre a natureza do eu. A essência do eu, ou seja, aquilo que eu sou fundamentalmente. Certo? E aí a gente tem, por exemplo, dentro desse arcabouço de textos que vão falar sobre isso, os primeiros textos que falaram sobre isso são as Upanishads, né, que estão lá nos Vedas, parte final dos Vedas. São textos que vão falar, galera, assim, essencialmente sobre isso.
essencialmente sobre quem é você. Então, lá é muito interessante a gente pegar esses textos, porque tem gente que coloca... é uma fantasia que a gente tem na modernidade, né? A fantasia é assim: é muito antigo, não presta. É muito antigo, não fala pra gente. Só que é o contrário. Aqui na visão do yoga, a gente está falando de algo que é atemporal. Então a gente pega... É incrível a gente pegar um texto de 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. E aí tem um menino, que é como a Kata Upanishad, né? Tem um menino que vai até... Eu não vou contar a história toda, senão se alonga. Mas é um menininho que, diante de uma situação, ele se coloca de frente com o Deus da morte, que é Yama. Né? E esse menininho vai chegar para o Deus da morte e vai lançar a seguinte pergunta: eu quero saber o que acontece depois da morte. Alguns dizem que acaba. Outros dizem que algo continua. Me diga o que acontece. Você, como Deus da morte, Yama, é a melhor pessoa para me dizer. O mestre dentro desse texto é Yama, o Deus da morte. Aí você escuta essa pergunta dentro das Upanishads, dentro dessa Upanishad, e aí você traz para a sua vida. E para assim e pergunta: você já se perguntou sobre isso? Mesmo que eu não tenha me perguntado de forma consciente, elaborado essa pergunta, como fez esse menino, isso está no fundo da minha mente. Porque eu sei, logo que a gente vai tomando consciência, logo que a gente vai enxergando a vida, a gente começa a se dar conta de que as coisas morrem. Logo quando a gente é criança. E isso fica no fundo da nossa mente, mesmo que a gente não elabore a pergunta. Então a gente geralmente diz assim: são perguntas sobre a existência que estão ali. E aí, o Deus da morte vai começar a falar sobre isso que a gente acabou de falar, ou seja, o que é o corpo físico? Isso morre. O que é o corpo sutil? O que é o corpo causal? E o que é aquilo que não morre em mim? Que é isso que é essa consciência, essa presença que é pura, plena e eterna. Então, eu estou falando só dessa Upanishad porque as outras Upanishads vão no mesmo caminho. Só que são textos que... Não vou dizer que eles são densos, mas eles são textos... Não são os textos mais fáceis para a gente começar a estudar as Upanishads. Né? São textos que vão direto falar sobre Atma, que é o eu, ou o outro nome que a gente usou, Brahman ou Shiva. Que é o tema que a gente pode dizer dentro do yoga, o mais sutil de todos. Certo? Então, geralmente quando a gente vai estudar, o estudo não começa pelas Upanishads. O estudo vai começar por textos posteriores. Né? Até porque, quando a gente fala, por exemplo, de Hatha Yoga, a prática de Hatha Yoga, os textos que surgem de Hatha Yoga são posteriores a esses textos que a gente está falando das Upanishads. Né? Então, por exemplo, um texto muito importante dentro da tradição de estudo, e que é um texto que vai falar sobre as mesmas coisas que as Upanishads vão falar, só que de uma forma diferente, porque o personagem ali, essa pessoa que vai perguntar, ela está passando por um sofrimento, né, que é Arjuna. E esse texto é a Gita. Certo? Então, vamos só falar a diferença entre a Gita e as Upanishads, para a gente, né, entender, a gente se entender um pouco e ver o yoga como um sistema completo. Aí a gente fecha. Nas Upanishads, esse menininho que eu falei que vai até o Deus da morte, ele vai até o Deus da morte mandado pelo pai. Então vamos só tentar imaginar uma situação assim. Seu pai fica bravo com você e fala: vai lá ver o Deus da morte. Você vai lá. Né? O menininho aí que deve ter os seus 13, 12, 14 anos de idade. E ele chega diante do Deus da morte e ele não vacila
Primeiro, Deus da morte não está, ele espera 3 dias e 3 noites. E quando o Deus da morte chega, ele não está sofrendo. Ele vai lançar perguntas, dúvidas, como essa pergunta que eu falei para vocês. Quando a gente vai para Gita, é uma outra situação. O personagem Arjuna, por conta do que ele está vivendo, é uma situação na qual ele vai ter que enfrentar familiares, e isso vai envolver, dentro dessa situação, sofrimento dos dois lados. Né? Então, quando a gente chega na Gita, o primeiro capítulo da Gita se chama A Tristeza de Arjuna. Tá? Então, por acaso a Gita está aqui. Deixa eu colocar exatamente como Arjuna descreve o que ele está sentindo. Tá? Ele diz assim, isso está no primeiro capítulo, no verso 28, ele diz: Ó Krishna, vendo a minha gente reunida e ansiando pela guerra, meus membros parecem desintegrar-se e minha boca está seca. Meu corpo treme e nasce em mim uma sensação de medo. O arco, que é a arma dele, ele é um guerreiro, Gandiva, o nome do arco, cai da minha mão e a minha pele está queimando. Não sou capaz de ficar em pé. Minha mente parece girar. É assim que Arjuna fala sobre o que está acontecendo com ele nesse capítulo que se chama Tristeza de Arjuna. Então, quem de alguma maneira nunca sentiu isso que Arjuna está sentindo? É alguma coisa que nós conhecemos, é uma emoção que nós conhecemos, né? A gente pode dizer que ou medo, ou tristeza, ele está descrevendo isso no corpo dele. E aí, essa pessoa, esse personagem, né? A gente diz, essa pessoa ali dentro da Gita, está passando por isso, o que vai ser trazido para ele, em termos de conhecimento, é diferente. Né? Então, lá dentro da Gita, o que vai ser feito? Vai ser dado todo um suporte de amparo para Arjuna, para a reconstrução dessa pessoa, e depois vem o conhecimento que necessariamente fala sobre o eu. Porque pensa assim, isso é o que acontece na Gita, a gente não vai ler, mas isso é o que acontece na Gita. No primeiro capítulo mesmo, no segundo capítulo, Krishna chega para ele e diz, olha, você está sofrendo por... Você não tem razão para sofrer. E aí começa a falar várias coisas, como se ele dissesse assim, resumindo, é como se a gente visse uma pessoa no momento de sofrimento e dissesse para ela assim, você é plena, você é a plenitude. Não vai entrar na cabeça da pessoa. Naquele momento não vai entrar. Então o que precisa ser feito momentaneamente? Aliviar o sofrimento dessa pessoa, que é o que a gente diz, fortalecer essa pessoa, fortalecer aquela mente, fortalecer aquele corpo, no Hatha Yoga entra isso também, para que, a partir desse primeiro amparo, a partir desse primeiro suporte, a gente possa aprofundar e falar sobre o eu como livre de limitação, como plenitude. E aí sim, com essa mente mais tranquila, com essa mente mais equilibrada, ela vai conseguir entender isso. Com a mente agitada e sofrendo, é muito difícil. Certo? Então, o yoga vai dizer assim, e aí a gente vai para uma definição que está no Yoga Sutra, tá? Para a gente lançar uma sugestão de definição do que é o yoga lá. Certo? A partir disso que a gente está falando. No Yoga Sutra vai aparecer assim. O yoga é tanto o caminho que se caminha,
certo? Aí eu vou perguntar, vou só abrir um parêntese aqui. Qual é a proposta do caminho no Yoga Sutra? O Ashtanga Yoga, que a gente chama Ashtanga Yoga de Patanjali. Yama, Niyama, que são os valores. Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. 8. Dharana, Dhyana e Samadhi a gente pode juntar e colocar como meditação, tá? Então, tirando essas 3, a meditação juntando em um, é uma prática dos valores, aí asana, pranayama, pratyahara como um controle do alimento, uma disciplina, né, também. Ok? Então, lá ele vai dizer, o yoga é tanto o caminho que se caminha, e aí o suporte que ele vai dar como caminho é esse, quanto o resultado final. E o que é o resultado final, tá? Ele vai deixar muito claro isso no Yoga Sutra. O resultado final é o reconhecimento de quem eu sou. O reconhecimento de que eu não estou separado do todo. Eu que sou essa consciência, que é plena, que é livre de limitação, é a mesma consciência que cria o universo inteiro. Então eu não estou separado desse todo. Então a definição que o Yoga Sutra, a gente poderia tirar do Yoga Sutra dita, a definição de yoga é: o yoga é o caminho que se caminha, ou seja, uma proposta de prática, de apoio, e ao mesmo tempo o resultado dessa prática. O entendimento que vem a partir dessa prática. Só que nessa prática que a gente está falando aqui, quando a gente fala de Dharana, Dhyana e Samadhi, que é a meditação, o que a gente chama de meditação inclui o estudo sobre o eu. Essa parte que a gente está falando, que é a meditação, inclui o estudo do próprio Yoga Sutra, da Gita, das Upanishads. Então, o que o Yoga diz que é um caminho prático, inclui o estudo, inclui o asana, inclui o pranayama, inclui os valores. Por isso que a gente diz, é uma vida de yoga. E o que está inserido dentro dessa vida de yoga que Patanjali coloca dentro do Ashtanga, né? Um comprometimento em relação ao todo, né? Começa por aí, que são os valores, né? Um comprometimento, um voto de respeitar todos os seres, né? Começa aí, a gente pode dizer uma vida de yoga, e aí depois ele vai colocar asana, pranayama, pratyahara, basicamente, e aí a gente vai associar isso com textos de Hatha Yoga, que dizem isso pra gente também, tá? Basicamente, o que o asana, o pranayama, o pratyahara fazem em relação a gente? Eu digo basicamente porque são vários outros benefícios, né? Mas eles fazem um fortalecimento do corpo. O que Patanjali vai dizer quando ele fala sobre o asana? O asana deve ser firme, estável e confortável. Então, esse equilíbrio, quando ele está falando de firme, estável e confortável, a gente pode transpor isso também para a mente. Uma mente firme e uma mente tranquila. Uma mente firme no sentido de estável e, ao mesmo tempo, tranquila. Tá? Então, esse é a gente pode dizer que é o resultado ali de asana, pranayama e pratyahara. E essa mente estável e tranquila é uma mente mais propícia, que a gente diz uma mente sáttvica, né? É uma mente mais propícia para refletir sobre si mesmo, para refletir sobre si, que é o que a gente fala, que é o estudo, né? O estudo sobre o eu. Tá? Então, no fundo, quando a gente vai para o yoga enquanto um método, né? Não tem como a gente separar, né? É inseparável prática e estudo, né? Os dois ali. Tá? Então,
Alguém perguntou de livro aqui. Olha, eu em termos de entender termos, né? É um texto que ele vai... não é um texto muito poético, um texto muito bonito em si mesmo, mas é um texto que vai explicar termos. O Tattva Bodha é esse texto, né? Se escreve Tattva, né? Tattva Bodha, né? Mas se fala Tattva Bodha. Tattva Bodha é um texto para isso, para entender os termos, né? Por exemplo, lá ele vai dizer o que é o corpo físico na visão do yoga, o que é o corpo sutil, né? O que é o corpo causal. Só isso, só estudar isso amplia, assim, ó, de forma muito grande a nossa visão sobre o que é o corpo, o que é a mente, né? Só para a gente ter uma ideia, eu gosto de trazer essas comparações para a gente entender a amplitude do yoga, né? A nossa ciência, né? A nossa ciência, ela tomou um caminho materialista, né? Então, a nossa ciência, a maior parte da ciência mesmo, né? Ela é cética. Quando eu falo cética no caminho materialista, é dizer assim, é a matéria. É a matéria e é isso. Então, tipo, se fosse uma Upanishad baseada na ciência, e o cara perguntasse o que que acontece depois da morte? Aí o Deus da morte ia responder, acabou, filho. É só matéria. Entende? É isso que a ciência pensa. O yoga, só de estudar esse texto do Tattva Bodha, já começa a ampliar o nosso olhar para falar, peraí, essa matéria, ela só se move porque algo anima ela. E o que que anima essa matéria? Que é o que anima o seu corpo. Uma força vital, uma energia vital, uma força vital. Qual é o nome dessa força vital que anima a matéria? Prana. Só isso já é uma ampliação incrível, né, do nosso olhar. E por aí vai. Então, quando eu estou falando, esse texto como Tattva Bodha, ele trata de conceitos, eu não estou falando de conceitos abstratos, de conceitos fora da gente, ele está falando de conceitos para a gente entender o que que é esse corpo, né? O que que é essa mente, e por aí vai. Esse texto vai falar também sobre o que que é karma, né? Porque ele vai falar sobre o corpo causal, então o que que é karma, o que que é a ação. Ele vai falar sobre esse processo que é o processo de reencarnação, né? Ele não dá detalhes, mas ele fala sobre o corpo causal, que é a causa de um outro nascimento, e por aí vai, certo? Então, esse seria um texto muito interessante, e geralmente eu indico como o texto inicial, né? Assim, para a gente entender os termos. E aí o Yoga Sutra, né? Gita e Yoga Sutra, ou o contrário, Yoga Sutra e Gita, né? O Yoga Sutra é o texto que geralmente eu falo assim, né? Eu tenho cada vez mais falado isso. É o texto onde a gente vai ter, claro, um método para gente, certo? Alguém perguntou aqui da Hatha Yoga Pradipika. Eu vou falar daqui a pouco, então, porque eu acabei saltando e não falei dos textos de Hatha Yoga. Boa pergunta para não ficar essa lacuna, né? Então, assim, ó, o Yoga Sutra é o texto sobre método, galera. E assim, é o que eu falo, né? Se você está praticando para você, o método não precisa ficar tão explícito, né? Não precisa ser explicitado o método, né? Mas, por exemplo, se a gente vai dialogar com alguém, ou se você é professor e vai dialogar com alguém, né? É importante a gente ter o método na nossa cabeça, explícito, claro.
Então, cada vez mais eu tenho falado nesse sentido que eu acho que é um caminho inevitável, né? Não vai tomar esse caminho, senão a gente vai... Mas o que eu acho que é inevitável é esse diálogo com os conhecimentos, que a gente diz que são os conhecimentos modernos, né? O diálogo com a psicologia, o diálogo com esses saberes. Por que que eu acho que é inevitável, né? Agora, porque, por exemplo, o yoga está no SUS agora. Né? O yoga está ali na ponta, está ali no SUS. Né? Então, se chega, vamos supor que você é esse professor que vai dar aula lá, ou você está conversando com alguém, ou você está capacitando alguém para trabalhar lá, alguma coisa assim. E a pessoa pergunta para você, mas qual é o método do yoga? Naquela época das Upanishads não tinha essa preocupação, mas hoje a gente está falando de um outro momento, tem. E aí a gente tem um método. E qual é o método do yoga? Que a gente pode dizer bem claro, citando textos que têm muito fundamento sobre a mente humana. O Ashtanga Yoga de Patanjali é o método. Yama, Yama, Asana, Pranayama. Certo? E outra coisa que é importante da gente falar dentro disso, né? Quando a gente está falando desses textos, a gente não está falando de uma coisa sem fundamento, né? Uma coisa que tem, sei lá, porque tem 4.000 anos, tem 2.000 anos, tem 1.000 anos, é um texto que não tinha base científica e vão argumentar que é um texto que não tem validade e tal. Tem coisas que Patanjali fala ali que a psicologia está falando agora. Tem coisas que Patanjali fala lá que estão provando em laboratório agora. O que eu estou querendo dizer? Tem coisas que os yogis, como nós, que praticamos e vemos esses benefícios na nossa mente, no nosso corpo, né? Que a ciência está comprovando agora. Mas aí eu pergunto, você precisa da comprovação científica? Por exemplo, para saber que a meditação acalma a mente? Eu não preciso. Que acalma a mente, não. Agora, se vier com outros, né, outras questões ali, outros benefícios, né, mais secundários, terciários, tá? Aí sim. Mas esse, não. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês com isso? O yoga é um método muito bem elaborado e um método testado, não pelo conhecimento científico, mas testado por esses yogis que observaram as próprias mentes e essas técnicas eles usaram neles e foram usadas ao longo do tempo. A gente usa essas técnicas ainda hoje. Quais técnicas? Yama e Niyama não é técnica, mas Asana, Pranayama, Pratyahara, esse é um método, certo? Só que o que a gente está falando aqui é o método do yoga, tá? Quando a gente vai definir as coisas, geralmente define assim, o yoga como essa vida de yoga, como isso mais amplo, né? Que está na Bhagavad Gita, que está no Yoga Sutra, de forma bem clara ali. E o Hatha Yoga é um dos aspectos dentro do yoga. Tá? Por que a gente diz isso? Né? Por que a gente faz essa separação? Porque a gente pode praticar yoga nesse sentido que Patanjali colocou, sem necessariamente praticar Hatha Yoga, porque o Hatha Yoga é mais amplo. Agora, a gente não consegue praticar Hatha Yoga que não tem asana pranayama, se não tiver asana pranayama e tal, essas técnicas, dentro da leitura que eu faço a partir desses textos, como a Hatha Yoga Pradipika, Giranda Samhita, né? Não dá para considerar que é Hatha Yoga. E quando a gente está falando de Hatha Yoga aqui, esse termo Hatha Yoga é um leque de práticas, né? Na qual, por exemplo, a gente coloca o Hatha Yoga, como a gente chama aquela prática de Hatha Yoga, o Ashtanga, a Iyengar, todas as práticas que trabalhem o Asana, o Pranayama e tal, entram dentro disso que a gente está chamando de Hatha Yoga. Por quê? Porque, de alguma maneira,
derivam dos textos de Hatha Yoga. E quais são esses textos? A Hatha Yoga Pradipika, como perguntaram aqui, né? A Geranda Samhita e a Shiva Samhita. São os 3 textos considerados mais importantes, assim. Esses 3 textos. Tem vários outros, tá? Mas lá também ele vai colocar, esses textos vão colocar qual é o método do Hatha Yoga, né? Só que nesse método, ele inclui basicamente uma prática específica. Não é uma prática para a vida necessariamente, mas é uma prática de asana, de pranayama, né, que envolve a energia do corpo, envolve reconhecer que essa energia também está fora, essa energia está espelhada no corpo. Tá? Esse método que a gente chama de Hatha Yoga, tá? Ele tem uma origem tântrica. Esses textos são textos considerados textos tântricos, os textos de Hatha Yoga. E a base do Tantra, o fundamento do Tantra, é unir os pares de opostos, que a gente vê como separados, né, na manifestação, e ao mesmo tempo reconhecer que o corpo ele espelha o universo. Tá? O que acontece aqui no micro, que é o corpo, é o que acontece no universo. Ou seja, você não está separado desse todo. Então, por exemplo, só vou dar um exemplo disso. O que acontece na sua prática, talvez você não se dê conta disso, né? Vamos imaginar assim. Você está lá fazendo Surya Namaskar, certo? Então tá lá, o corpo está se movendo, né? Você está movendo o corpo. Existe uma intenção, existe a força que é a intenção, a vontade, e você começa a mover o corpo, tá? O corpo se move. Se eu perguntar para você, o prana se move, a energia do seu corpo quando você está praticando se move? Sim, você sente. Como que você sente o prana se movendo? De várias formas, o seu coração está batendo. Você está escutando coisas, você está vendo coisas. Isso tudo é o prana se movendo, o calor interno. Certo? Então, o corpo se move. O prana se move. Né? A mente se move enquanto você está praticando? Sim. A gente não para de pensar. Os pensamentos estão ali. Né? Acontecendo. Aí eu pergunto para você, existe algo para além disso que a gente falou? Porque eu acabei de falar que existe um corpo físico que se move, existe um corpo sutil que se move, que inclui os pensamentos, e vocês concordaram que tudo isso se move, não é? Agora, se eu perguntar, tem algo para além disso acontecendo na prática? Tem. Você. Não existe algo que observe isso tudo? Porque senão você não saberia que o corpo se move. Você não saberia que o prana se move. Você não saberia que os pensamentos se movem. Como que você sabe disso? Porque existe uma presença pura que brilha simplesmente e permite com que você veja isso. Lembra que a gente falou lá atrás que o universo é composto por Shiva, que é uma consciência pura, que é uma presença pura que simplesmente observa, e Shakti, que é movimento? Isso está acontecendo na sua prática. É um espelho do que está acontecendo no universo. Quando você coloca o seu corpo em cima do tapetinho para praticar, você está espelhando o que acontece no universo. A diferença é que você está espelhando aquilo para reconhecer. Porque em todo momento isso está acontecendo. Mas naquele momento da prática, ele é considerado um momento ritual, porque você para se dar conta disso. E aí eu me dou conta disso naquela prática. E aí eu faço o mantra final
para esse reconhecimento permanecer na minha mente. Ou seja, eu não estou separado do todo. Então, geralmente eu digo, a prática é um ritual mesmo, porque o ritual tem esse valor da gente, falando essa linguagem, né? Transformar o tempo, que é o tempo profano, no tempo sagrado. O profano não como algo, né, do pecado. O que é o profano para a gente, né? O profano é o momento em que eu não reconheço o sagrado. Então, o ritual é o momento que eu abro o espaço no meu dia para reconhecer esse sagrado, para eu reconhecer que o sagrado está em todos os momentos. O sagrado está no meu cotidiano, ou seja, numa outra linguagem, eu vou trazer a linguagem do Tantra aqui, que é a linguagem que a gente trabalhou mais dentro dessa oposição Shiva e Shakti. Reconhecer que a todo momento esse universo é a manifestação dessa presença que eu sou, criando as diversas formas, né? Que são as formas que eu vou apreciando no meu dia. Então você encontra uma pessoa, conversa com uma pessoa, você brinca com o seu cachorro, você brinca com seu filho, depois você vai se alimentar. Então é essa presença encontrando ou criando essa dança que são as formas que estão acontecendo. E se você for perceber, parar para perceber, isso é o que acontece na vida, isso é o que acontece na sua prática. Então aí eu pergunto, se nessa prática que você faz, que é essa prática de Hatha Yoga, certo? Você se dá conta disso. Você reconhece isso. Essa prática foi um estudo. Lembra que eu falei que não havia diferença? Então essa prática foi um estudo para você. Porque foi essa lembrança. Porque o yoga nada mais é do que essa lembrança, a gente se lembrar de novo e de novo disso. Se eu sento para escutar uma aula e eu tenho a força de me lembrar disso, aquela foi a minha prática de hoje. Então não tem diferença entre uma coisa e outra. E a gente pode usar tanto uma quanto a outra, ou elas duas casadas, ou uma ou outra. E o que eu quero dizer é, yoga enquanto método inclui as duas coisas juntas. Certo? Alguns métodos, mais a prática, como o Hatha Yoga, por exemplo, mais a prática em si, que é um estudo. Outros métodos, um pouco mais o estudo. Mas o que eu recomendo é o equilíbrio entre os dois e o que, para você, tem esse efeito de lembrar-se, né? De se lembrar. Certo? Deixa eu ver as perguntas aqui. Acho que é isso. Tem tempo para a gente... Para pergunta, Cacá? Ou... Tem, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Se é que precisa de pergunta, né? Bom. Então, assim, texto só para né, deixar mais textos importantes, né? Tattva Bodha eu considero um texto muito importante pela questão dos conceitos. A Gita pela beleza, né? A história, né? Que é uma história que fala para o nosso coração. Eu digo, nosso coração sofre, a gente passa por momentos de sofrimento e a Gita ela tem com esse personagem através de Arjuna, ela ajuda a gente a se erguer. Logo no início da Gita tem uma fala que fala aí, eleve-se, Arjuna, erga-se, tá? Então ele fala muito especialmente para esses momentos em que a gente está sofrendo. E o Yoga Sutra, eu diria que tem isso também,
que a Gita tem, mas ele é um texto mais técnico, né? Então, sendo um texto mais técnico, ele perde um pouco daquela beleza que tem a Gita, mas ele ganha no sentido de a gente ter um método muito claro. Então, se a gente quer vislumbrar o yoga enquanto um método e um estudo muito profundo sobre a mente mesmo, como que a mente reage, como lidar com o sofrimento, né? O Patanjali vai falando isso minuciosamente ali. Então, é o Yoga Sutra. E aí eu acho que só aí, né? Esses 3 textos de yoga, né? Tô falando mais amplo. Tathagata, Gita e Yoga Sutra, você já tem um bom tempo para se dedicar. E os textos de Hatha Yoga, que são textos importantes no sentido da gente entender a prática de Hatha Yoga, né? Como algo bem completo, assim, né? Que envolve técnicas de pranayama, asana e tal. Agora, esses textos, a gente acaba indo para esses textos um pouco mais por curiosidade do que por colocar isso no nosso cotidiano. Porque esses textos, eles não vão explicar detalhadamente as técnicas. Então, você não consegue ir para esses textos e, então, eu vou para esses textos e vou praticar a partir deles. Eles não foram feitos para isso. Exatamente por isso que a gente não consegue. Eles foram feitos para que você sistematizar aquilo, mas não para você praticar a partir daquilo, porque não é uma tradição escrita, lembra? É uma tradição oral. Então, a gente precisa de um professor para trazer aquilo pelos cuidados que se devem ter com aquelas técnicas. São técnicas muito fortes em termos de asana, pranayama, mas sobretudo as purificações também que tem lá. Mas é legal a gente ir para esses textos para entender que tem muitas purificações dentro do Hatha Yoga. Muitas delas a gente não usa mais dentro das aulas, mas que estão ali. E ver também os pranayamas e tal. Então a gente vê lá dentro o Hatha Yoga como uma prática bem ampla, bem global. Assim. Por mais que a gente escolha não fazê-las, a gente sabe que elas existem. Né? Tá? Ok, galera? É isso então? Então, Cacá, obrigada aí pelo convite, obrigado pela escuta a vocês. Obrigado, eu. Quando a gente começou a fazer esse programa, né? A gente está no 3º mês do programa e a ideia era algo assim, como a gente vai, como que a gente pode mostrar para as pessoas que existe um algo mais além da prática, dessa coisa do asana físico, mas como também fazer as pessoas entenderem que uma coisa não existe sem a outra e que com o direcionamento adequado, todas elas levam para o mesmo lugar. Uhum. E aí a gente foi construindo tal, e aí a gente pensou nessa história do módulo sadhana, daí eu pensei, quem sabe eu trago as pessoas, né, pessoas diferentes, né, com olhares diferentes para falar sobre a mesma coisa, Uhum. né, com temas diferentes para falar sobre a mesma coisa. E aí se encerra a aula falando exatamente isso, né, que não tem uma diferença entre uma coisa e outra, mas ao mesmo tempo elas são diferentes de alguma forma, né? Uhum. De caminho. Então foi muito, muito legal. Obrigada, Thales. Obrigada mesmo por estar sempre presente aqui com a gente, sempre quando a gente chama, né? Eu que agradeço o convite, É Cacá. uma honra, né? Obrigada mesmo, foi ótimo. Obrigado, pessoal, que está aí presente com a gente. Vocês têm mais programação hoje? Não, hoje deu. Deu? Deu. Deu. É só sábado de manhã mesmo. Aham. Uhum. Então é isso, galera. Muito obrigada. Bom sábado, bom descanso, né? Até segunda-feira para todo mundo. Thales, a gente vai se vendo como pode, vai se falando, Sim. né? E é isso, um beijo para todos. Ah, obrigada. Obrigada.